Da física, tudo beleza? Então, vamos começar aqui o nosso curso de cinemática rotacional, ok? Vamos dividir isso em duas partes e vamos começar tratando que, a priori, aqui a gente já não vai tratar mais com partículas individuais, certo? Ou conjunto de partículas livres. Aqui nós vamos tratar com corpos extensos, ok? E a gente também vai fazer uma associação com o nosso movimento linear para ficar mais simples de fazer o entendimento, né? Só que o primeiro conceito que a gente vai ter que ver aqui é o conceito de corpo rígido, certo? O que é que vem a ser um corpo rígido? Um corpo, ele é dito rígido, quando a distância de duas partículas, aí entre parênteses, presentes nesse corpo, não se altera. Então, você imagina que você tenha lá aquele movimento do centro de massa, entendeu? Aquelas partículas que estão envolvidas no centro de massa, elas não têm uma posição fixa. Sendo assim, elas não podem ser consideradas um corpo rígido, ok? Se você pegar, por exemplo, o Sol. O Sol, ele tem ali diversas partículas. Se você selecionar dois átomos de hidrogênio aleatório em duas posições distintas, aqueles átomos de hidrogênio eles não vão manter aquela posição deles fixas, eles vão variar, vão migrar. Então o Sol não dá para ser chamado de um corpo rígido, certo? Então vamos lá, a gente vai fazer uma associação com o nosso movimento linear, que é um movimento muito mais simples, só que dessa vez a gente vai usar conceitos de movimento mais completo. Vamos aqui pensar que o movimento unidimensional, certo? O movimento unidimensional se a gente pensar que a gente tem aqui uma posição zero qualquer, uma posição x1, uma posição x2, reticências, xn, até no eixo x, certo? A gente vai ter uma variação de movimento, ΔX, que ela vai ser dada sempre a diferença entre dois pontos. Nesse caso, o ponto posterior menos o ponto anterior. Ou seja, ΔX vai ser x2 menos x1. E a partir disso daqui a gente já viu que a gente é muito fácil ver que a velocidade vai ser a relação, né, de dx, dt. Aqui eu estou colocando ela derivacional, né, mas poderia ser o ΔX, né? E no caso a gente vai ter também aqui a aceleração, nosso conceito de aceleração, estou botando em módulo, certo? Só as intensidades, que vai ser a variação de velocidade também no intervalo de tempo muito pequeno. Nós vamos ter um movimento bem similar. Agora, imagine que você tem aqui um corpo extenso, certo? E ele tenha um certo formato. Vamos dizer que esse formato seja tipo um tronco qualquer, ok? E esse corpo daqui, ele possa sofrer dois movimentos. Um movimento de rotação, certo? O movimento de rotação é aquele movimento que ele vai girar em torno de um eixo fixo no corpo. E que ele também tenha um segundo movimento, certo? Que seja um movimento de translação. De maneira que a posição desse corpo, ele vai se alterar algum tempo depois. Ele vai se deslocar a uma distância d qualquer. Então, diferente do nosso movimento unidimensional que a gente estava tratando ali, a gente agora vai ter dois movimentos, certo? Dois movimentos. O que vai nos dar uma coisa muito mais real, muito mais clara e, obviamente, um pouco mais difícil de se tratar também. Então, todo o corpo ele vai ter dois movimentos, que vai ser o translacional. Se você pensar
em translação, você pensa que é o movimento que a Terra está fazendo em torno do Sol. Aí você pode se pensar assim, um movimento circular. Não necessariamente. Translação está com o fato de você se deslocar em relação a um ponto, entendeu? Se afastar em relação a um ponto. Claro que o movimento da Terra, ele é um movimento, entre aspas, circular, certo? Não é exatamente circular. Mas esse movimento de translação, por exemplo, você sair do ponto que você está e caminhar 5 metros, também é um movimento de translação. Tem a ver com deslocamento, né? Mas aqui a gente vai dizer que é o deslocamento. Perdão. Aqui a gente vai dizer que é o deslocamento referente a uma volta, uma ou mais voltas, entendeu? Que esse corpo faça em torno do seu eixo. Se ele não estiver fazendo volta, se ele for só empurrado, ele deslizar sem girar, também é translacional? Também é translacional. Mas aqui a gente está colocando dessa maneira, só para diferenciar o movimento. E o movimento rotacional, certo? O movimento rotacional, que vem a ser em torno de um eixo fixo. Pessoal, essa primeira parte aqui é importante que a gente se fixe nos termos, para que a gente não se confunda, né? Mais para frente, certo? Bom, então esse movimento, ele é muito mais geral e mais completo, e como já falei, muito mais difícil, né? Ele tem dois, ele é dividido em duas partes, certo? Uma que ele está rotacionando em torno do eixo dele. Esse aqui você pode ver. O sentido do eixo aqui é horário. Se você ver aqui que ele está girando, pode ser também anti-horário. E o translacional, que é que ele faz esse deslocamento D, que a gente está vendo aqui, certo? Então, aqui a gente tem a chamada translação associada a uma rotação. Esse movimento aqui, ele é uma translação associada a uma rotação. É uma translação associada a uma rotação. Ok? Vamos lá. Rotação de um corpo rígido. Rotação de um corpo rígido. Rotação de um corpo rígido. Bom, imagine que você tem um corpo rígido qualquer aqui. Vamos dizer que a gente tenha algo parecendo um ovo, por exemplo. Só uma maneira de você desenhar. E a gente vai dizer que esse corpo daqui, ele é dito rígido, certo? Rígido, ou seja, as partículas que compõem esse corpo, elas não se alteram nunca, ok? Esse corpo é obviamente um corpo tridimensional, certo? E ele está fazendo esse movimento em sentido, vamos dizer esse sentido aqui. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, esse sentido aqui é horário ou anti-horário? Aí você fica na dúvida. Para você saber se esse sentido aqui é horário ou anti-horário, você olha de cima. Olhando de cima, você está vendo ele em sentido anti-horário. Anti-horário. Ok? E esse movimento ele está em torno do eixo Z. Então, o eixo Z aqui, eu vou até mudar de cor para a gente colocar. O eixo Z vai ser chamado de eixo de rotação. Eixo de rotação.
Por que ele vai ser chamado de eixo de rotação? Por causa que o movimento está em torno dele, ok? Se você pegar aqui, se eu pegar esse movimento em dois intervalos diferentes, por exemplo, nesse ponto aqui e nesse outro ponto aqui, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma variação de ângulo, θ. Essa variação de θ são medidas entre dois pontos distintos do movimento, dois instantes distintos do movimento, ok? Fixando esses pontos, fixando um ponto dentro desse eixo. Outra coisa que a gente tem que destacar aqui é o seguinte, ó, as variáveis, vou até mudar de cor também aqui de novo. Vamos colocar um amarelozinho aqui. As variáveis rotacionais, toda essa parte introdutória ela é importante. São vetoriais. Isso aqui é muito importante, pessoal. Mas, como no caso unidimensional, no caso linear, né? Vou botar unidimensional não. Como no caso linear, podemos tratar como escalares. Vou botar aqui entre aspas bem grande, escalares. Por exemplo, ali aquele conceito de velocidade e aceleração que nós botamos no começo. Eles são grandezas vetoriais, mas a gente pode associar, tratar elas como grandezas lineares, né? Depende do que a questão estiver pedindo, né? Mas vamos lá. Dando prosseguimento a essa aula aqui. Deixa eu mudar novamente a cor aqui. Vamos usar o azul aqui. A gente fez esse movimento aqui e a gente viu θ. E θ nesse caso é a posição angular da partícula. É a posição angular. E esse angular aqui não é acentuado, perdão. Angular não é acentuado, da partícula de uma partícula. Então, as rotações elas são definidas em relação a uma determinada linha fixa que a gente chama de eixo. Nesse caso aqui foi o eixo Z, certo? Só que colocando de novo, as rotações são em torno dessa posição daqui. Então a gente tem um eixo fixo aqui e a gente vai ter a rotação. Nesse caso daqui, se você olhar ela de cima, esse sentido daqui vai ser anti-horário. E se agora for nesse caso aqui, ó, você olhando de cima, você vai ver o sentido horário. Para você saber isso daí, você faz o quê? Você vai pegar o seu dedo, regra da mão direita, certo? O seu polegar indicador, o seu polegar opositor, vai em direção ao eixo e você vai fechar a mão na direção, certo? Não tem como desenhar uma mão aqui, entendeu? Mas eu acredito que todos vocês sabem do que é que eu estou já falando, certo? Então, da mesma maneira que a gente viu ali há poucos instantes, que a gente tenha um ΔX, que seria a diferença de dois pontos, certo? A gente vai ter aqui um Δθ, que também vai ser a diferença entre dois pontos de rotação, certo? E nesse caso aqui a gente vai chamar isso aqui de deslocamento
angular. Então, todas as equações que a gente conhece para o deslocamento linear, a gente vai ter um equivalente, um paralelo para o deslocamento linear, certo? E se a gente quiser saber qual é a relação entre a distância percorrida e o ângulo, ora, então essa distância daqui, a gente vai falar, distância percorrida, a relação entre a distância percorrida e o ângulo, ou nesse caso deslocamento angular, ela é dada pela equação S é igual a R vezes θ. Vamos chamar isso aqui de equação 1, ok? Vou chamar de equação 2, perdão. Vou chamar de equação 2 e essa daqui eu vou chamar de equação 1. S é igual a R igual a θ, onde R é o raio desse corpo rígido, θ é o ângulo que variou e S vai ser esse deslocamento, né? Então, é claro que a gente, para fazer isso daqui, esse θ daqui ele tem que ser em radianos, ok? Em radianos, lembrando que 1π radiano equivale a 180 graus. Então, sempre fazer essa relaçãozinha daqui, a gente vai obter um determinado valor, ok? Vai obter esse determinado valor. Agora vamos lá. Vamos saber aqui se por acaso ΔN é um determinado vetor, entendeu? Se eles são vetores mesmo. Se a gente tiver um delta θ qualquer, dado por θ2 menos θ1, ok? Será que ΔN será que Δθ de determinado n é um vetor? Esse aqui é um questionamento, certo? Imagine que você tem um sistema com dois vetores. Um sistema com dois vetores A e B, ok? Então, se você pegar o seguinte, ó, o vetor A mais o vetor B, ele vai ser igual ao vetor B mais o vetor A, certo? Ou seja, eles comutam, tem a propriedade da comutação. Se a gente pegar aqui, por exemplo, delta θ1 e a gente colocar ele para girar, por exemplo, no sentido de θ2 para θ1, ok? Vamos pegar o seguinte aqui, perdão pessoal, imagine que a gente tenha delta θ1 seja igual a θ2 menos θ1, ou seja, esse movimento daqui, ele está sendo feito em que sentido? Está sendo feito no sentido horário. Vamos supor que você tem aqui um determinado corpo rígido, ok? Ele está girando em torno desse eixo daqui em sentido anti-horário. Então você tem aqui uma posição θ2, θ1, perdão, e depois de um tempo você tem uma posição θ2. E aqui a gente tem esse deslocamento Δθ1, que é a diferença desses dois. Se a gente pegar pela nossa regra da mão direita, você vai perceber que a gente vai estar com o nosso polegar opositor indo na direção do eixo Z positivo. Então o que a gente vai ter aqui? Que Δθ1 vai ser Z' positivo. Agora vamos pegar o caso contrário. Vamos pegar um Δθ2, certo?
que ele vai fazer um movimento justamente contrário a esse. Ele vai ser θ1, movimento no sentido contrário, θ1 menos θ2. Ou seja, ele está saindo de 2 para 1 nesse caso de cá. Qual é o sentido de rotação dele? É o sentido de rotação anti-horário. Então, se você pegar e colocar os seus dedos no sentido anti-horário, o seu polegar opositor vai para baixo, certo? Vai para baixo. Ou seja, que você vai ter um θ2 aqui, mesmo esse valor que ele está deslocando sendo igual em módulo, só que o sentido de propagação dele, nesse caso daqui, vai ser menos o z, certo? Vai ser menos o z. Logo, Δθ1 é diferente de Δθ2, mesmo sendo só uma inversão. É diferente do caso, nesse caso daí, de a gente pegar dois vetores. Então, eles não comutam. Eles não comutam. Ok? E assim a gente não pode dizer que Δθ é um vetor. Não é um vetor. Agora, se a gente fizer um deslocamento infinitesimal, bem pequenininho, vou mudar aqui a cor. Se a gente pegar um deslocamento infinitesimal, bem pequenininho. Quando a gente fala infinitesimal, a gente está falando bem pequenininho, ok? Então, dθ numa determinada direção z é um vetor. E essa afirmação daqui, ela é uma afirmação verdadeira. E o que é que eu proponho que vocês demonstrem isso? É um exercício. O pessoal pode me perguntar aqui que eu mostro a resposta depois, certo? Tendo isso em mente, vamos fazer aqui uns conceitos de velocidade angular. Vamos lá. A gente chama aqui de ômega, certo? Então, dado um θ de t, e ele se desloca até um delta de t mais um delta t qualquer, de maneira que delta de θ o que de θ vai ser θ de t menos θ de t mais delta t. Aí a gente pode escrever que o nosso ômega, a nossa velocidade angular média, vai ser o Δθ sobre o delta de t. É um conceito idêntico ao conceito que a gente sabe de... Vou botar isso aqui como equação número 3, essa aqui como equação número 4. O conceito que a gente sabe de velocidade média, certo? E a gente também pode escrever aqui o instantâneo, certo? Instantâneo, ó, senta aqui. O instantâneo, na qual a gente vai ter que o nosso ômega, ele vai ser o limite com ΔT muito pequeno, tendendo a zero, de Δθ dt, vou colocar vetor aqui, certo? Numa determinada sentido n, isso aqui vai nos dar um dθ dt nessa direção n.
E n é a direção de rotação, né? Isso aqui vai ser a equação 4, é a nossa instantânea. E aí a gente vai trabalhar, vai poder integrar ele de todas as maneiras possíveis, certo? Ômega tem uma coisa diferente, né? Pois ele tem um módulo dθ dt, mas ele sempre mas aponta paralela ao eixo de rotação. Assim ele só pode ter duas direções, ou ele sobe ou ele desce. É mais ou menos a ideia do conceito de spin na física. E essa é a diferença para os demais vetores lineares, ok? Deixa eu traduzir isso daqui. Imagine que a gente tenha novamente aquele corpo rígido que parece um ovo aqui, certo? Perdão, pessoal, meu desenho realmente deixa um pouco a desejar. Z, se a gente tiver ele apontando no sentido anti-horário, olha só, pega seus dedos da mão direita e passa em volta do ovo. O seu polegar vai estar para cima, sentido anti-horário, ok? Essa é a direção de propagação do ômega. E se você fizer no caso o contrário, vou mudar aqui de cor, certo? Imagine que você esteja no sentido anti-horário, ó, em verde. A sua direção de propagação vai ser o quê? Vai ser para baixo, certo? É só inverter a regra da mão direita. Então essa é a diferença do caso linear para o caso angular. Se a gente for pegar aqui, a gente pode escrever que ômega é dθ dt na direção n, que é a equação número 4. E a gente sabe que pode escrever dθ como sendo, isso aqui implica que a gente vai ter, separando θ2 menos θ1 é igual ao ômega dt, ok? Vamos pegar aqui só pra gente agora, o que interessa nesse caso aqui vai ser o módulo disso daqui. Então a gente vai ter aqui como equação que θ2 menos θ1 vai ser igual a integral entre dois intervalos de tempo. Vamos botar t0 e t1 de ômega de t, certo? dt. Tá aqui a nossa equação número 5. E se você lembrar lá da nossa equação linear, isso aqui vai ser a mesma coisa que S menos o nosso S0, que é igual a integral de quem? De V de t dt. São umas equações equivalentes no módulo, ok? Só para a gente fazer essa lembrança. Vamos botar um exemplozinho aqui para a gente trabalhar. Qual é a velocidade de rotação da Terra em torno do seu eixo? Qual é a velocidade de rotação da Terra em torno do seu eixo, gente? Ora, eu vou pegar aqui para me responder. Vamos responder de azul. Eu vou ter o ômega da Terra, ok? Ela vai ser igual a quem? Vai ser igual ao período. A gente sabe que escrevendo aqui, esse período de rotação dela vai ser dado por 2π, que vai ser, no caso, o nosso delta θ aqui, né? Para dar uma volta completa, vai ter que ser 2π, 360 graus. Sobre o período, perdão, período aqui. E esse período aqui é de 24 horas e a gente tem que fazer uma transformação para segundos. Lembrando que aqui tem que ser em radiano. Por isso que a gente está botando 2π. Isso aqui vai ser exatamente igual a 6,28, 2 vezes 3,14. E um dia tem cerca de 86.160
segundos. Aí a velocidade de rotação em torno do eixo da Terra, ela vai ser dada por 7,23 vezes 10 elevado a menos 5, vou pegar aqui, pessoal, radianos por segundo. Então imagine que você tem aqui a nossa Terra, que é esférica, sempre foi e sempre será esférica, não importa o que nenhum louco alucinado religioso possa dizer, entendeu? Vamos lá, esse aqui é o planeta Terra. Ele tem uma rotação, vamos dizer aqui, em torno do eixo Z, certo? E aí a gente vai ter que o ômega da Terra vai ter aquele valor dali. Para cada segundo, a gente vai ter 7,23 vezes 10 elevado a menos 5 radianos por segundo. Essa é a velocidade angular da Terra, ok? Bom, a gente falou sobre velocidade angular. Antes de a gente finalizar a aula, vamos dar uma faladinha aqui sobre aceleração angular, ok? E fazer mais uma questãozinha. A aceleração angular pessoal, se a nossa velocidade angular ela sai de dt, fazendo um paralelo com a velocidade linear, então, obviamente, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter um delta ômega, que ele vai ser dado pela diferença do ômega de t mais delta t, menos um ômega de t, certo? Vetorial, ambos os dois, né? De maneira que a gente vai poder escrever que o nosso alfa vai ser um alfa agora, não vai ser mais A. Ele vai ser dado pelo nosso delta ômega, ok? Sobre delta t. E essa aqui vai ser a nossa equação número... Qual é o número da equação, gente? 5. Essa aqui vai ser a nossa equação número 6. Essa aqui vai ser a nossa equação número 7. E a gente também pode escrever o nosso alfa instantâneo como sendo da mesma maneira d de ômega dt. Essa aqui vai ser a nossa equação número 8. E da mesma maneira que a gente tem, a gente pode constituir a nossa equação. Lá a gente tinha o V é igual a V0 mais AT para o caso linear, lembrando que o verme voador ataca a Terra. E aqui a gente pode escrever uma equação equivalente, né, que vai ser o ômega de T menos o ômega de T0, colocando aqui no formalismo íntegro diferencial, que vai ser igual a integral de T0 até um determinado T do alfa de T dt. Essa aqui vai ser a nossa equação número 9, certo? Tá bem grande aqui, para que a gente possa analisar, mas que não tem diferença nenhuma. E, pessoal, se esse eixo daqui for fixo, a gente vai ter o seguinte, vou colocar até em azul até, pra gente colocar aqui, ó. Alfa vai ser paralelo a ômega se o eixo for fixo. Ou seja, a velocidade angular e a aceleração angular, elas vão ser paralelas, vão ter mesma direção, mesmo sentido, ok? Uma da outra. Antes da gente acabar essa aulinha aqui, vamos desenvolver umas equaçõezinhas aqui, certo? Imagine, vamos chamar de movimento circular uniformemente acelerado. Parece sigla de partido político. Aliás, pessoal, a política está chegando, hein? Vamos votar direito aí em 2022, hein? Movimento circular uniformemente acelerado. Imagine que a gente tem um tempo t1 igual a 0, partindo desse tempo t1 igual a 0. E o nosso θ de 0, a gente vai dizer que é um θ 0. E o nosso ômega de 0
vai ser um ômega zero, ok? E assim o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai poder escrever como equações, vamos lá, ômega é igual a ômega zero mais alfa t, a gente já tinha dito isso, e da mesma maneira que a gente vai poder fazer a relação entre a posição angular, a velocidade angular e a aceleração, que se você lembrar que a gente fosse fazer no movimento linear, a gente tinha aqui S é igual a SO mais VOT mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, desenvolvendo da mesma maneira, não vou perder esse tempo, a gente vai ter que o nosso θ vai ser igual a um θ0 mais um ômega t. E aqui, pessoal, vai ficar quem? Vai ficar nosso... Eu vou tirar esse... A gente está fazendo aqui o valor absoluto dela. Então, vou tirar o vetor, certo? Vai ter o alfa sobre 2 vezes t ao quadrado. E essa aqui vai ser a nossa equação número 10. Ok? Fazendo aqui a relação. A gente também tinha a equação de Torricelli. Se vocês lembrassem, a equação de Torricelli no movimento linear. Agora, pessoal, me perdoe, eu não estou lembrando se Torricelli é com 2 L's ou é um L só. Se tiver errado, me desculpem, ok? Equação de Torricelli, que a gente tinha que o V ao quadrado seria igual a V0 ao quadrado, mais ou menos 2 vezes A vezes ΔS. E isso daí que defendia, claro, do sentido do movimento. E por analogia, a gente vai ter que ômega ao quadrado vai ser igual a ômega ao quadrado, ômega zero ao quadrado, mais 2 vezes alfa, que é a aceleração angular, vezes a variação, que vai ser o delta θ, né, no caso, o deslocamento angular desse corpo. E essa aqui vai ser a nossa equação número 11. Pessoal, para a gente finalizar aqui, vamos pegar um exemplozinho bem simples. Imagine o seguinte, dado uma aceleração angular em função do tempo, do tipo AT ao cubo mais BT, onde A e B são valores constantes, certo? A e B são constantes, ok? Dado um θ inicial 2 radianos e uma velocidade angular inicial de 5 radianos por segundo. Eu quero saber qual é a minha, no caso, a minha relação, a velocidade angular desse corpo. A relação da velocidade angular desse corpo. Ora, como é que a gente vai fazer isso daqui? A gente sabe que ômega de t é igual a ômega zero mais quem? Mais a integral do tempo de 0 até um determinado t, foi como a gente tinha decidido que ia fazer, de quem? De alfa de t vezes dt. O nosso ômega de t vai ser o nosso ômega zero, que é 5, mais quem? Mais a integral, quem é alfa de t? Aí a gente vai colocar aqui, vai ser a integral de 0 até t de at ao cubo mais bt dt certo? E aí a gente vai ter aqui o seguinte, que o nosso ômega de t, ele vai ser quem aqui? Vai ser 5 mais, integrando esse valor daqui, a integral de t ao cubo dt vai ser t a quarta sobre 4, então vai ser a t a quarta sobre 4, certo?
mais quem? Mais b, a integral de t vai ser t ao quadrado sobre 2, t ao quadrado sobre 2, certo? É entre 0 e t, pessoal, é entre 0 e t. Então sempre que for 0, isso aqui vai sumir, e entre t, isso aqui vai ser o t, eu vou apagar e já vou deixar isso aqui como resultado final. Essa daqui vai ser o nosso ômega de t, ok? E aí, para cada instante de tempo, a gente pode calcular qual é a nossa velocidade angular. E se você quiser saber qual é a relação da posição? Ora, a relação da posição é o seguinte. Você sabe que a gente tem que θ é igual a θ0. Θ é igual a θ0. Que é mais a integral de 0 até t de ômega de t dt. Então, θ vai ser igual a 2 mais a integral, aí isso aqui a gente vai ter quem? Entre parênteses aqui, 5 mais at ao quadrado sobre 4, ok? Mais bt ao quadrado sobre 2 dt. E por fim, a gente vai escrever que o nosso θ, ele vai ser quem? Ele vai ser 2 mais a integral de 5, é uma constante, então vai ser 5t, certo? Pessoal, perdão aqui, eu coloquei ao quadrado, mas isso aqui é a quarta e esse aqui é o quadrado. A integral de t a 4 vai ser t a 5 sobre 5. 5 vezes 4 vai dar 20. Então vai ser a t a quinta sobre 20 mais, que é a integral de t ao quadrado? É t ao cubo sobre 3. T ao cubo sobre 3, então 3 vezes 2 é 6. Vai ser mais b t ao cubo sobre 6. Está aqui a nossa relação para a posição em qualquer instante. Então, pessoal, vamos parar por aqui a aula de hoje. Daqui a pouco a gente continua a nossa aula, dando continuidade aqui a esses problemas. Vamos bater toda essa parte. Muito obrigado, vá deixando o like, dando seu joinha aí, se inscrevendo no canal. E se você é de Sergipe, do Rio de Janeiro, de qualquer lugar, e você quiser ter aulas particulares, por favor, entre em contato, que aqui a gente resolve questões, entendeu? Auxilia em provas, TCC, teses, entendeu? Tudo é negociável. Um abraço a todos aí e até a próxima.